Olá, hoje eu trago para você uma entrevista com uma mulher de sucesso internacional. A Ana Cláudia Cunha é de Uberaba, vive em Miami há vários anos e foi no exterior que ela construiu a sua carreira profissional. Ela é consultora de marketing de abertura de novos mercados financeiros em vários países, é também uma empreendedora na área motivacional e é uma especialista em trabalhar com aviões. Nós vamos saber qual a jornada, qual a trajetória da Ana Cunha, que saiu de Uberaba, construiu sua carreira, mas os vínculos permanecem aqui. Seja muito bem-vinda, viu, Ana? Obrigada, Evacina. É um prazer enorme estar aqui. Fico até estou emocionada, porque sou uberabense. Eu falo que eu saí do Brasil, mas o Brasil jamais saiu de mim. E, obviamente, Uberaba é um lugar super especial, né? E hoje estamos aqui na prefeitura e você me dá essa oportunidade. Nunca estive aqui antes. Estou encantada com a maravilha. Muito bem-vinda mesmo, estar aqui e ver toda essa arte, poder, reverberar o que nós temos aqui de especial. Eu quero saber por que você saiu e quando você deixou Uberaba para empreender fora do país. Sim, eu saí há 25 anos atrás, quase 25, e me mudei com a família. Na época nós fomos meu marido na época foi fazer um MBA, então esse foi o motivo. Era para ser uma coisa temporária, né? Ficar 2 anos apenas, mas logo no início eu sempre fui muito de explorar o mundo, assim. Eu sempre quis, eu já morei na França quando eu era solteira, fui para aprender a língua, entender, eu tenho paixões por diferentes culturas, por línguas, então é uma coisa muito minha que eu já tinha muita vontade. E no início, já nos Estados Unidos, na época, quando nós nos mudamos, foi para Dallas, para o Texas. Então, a maior parte do tempo que eu fiquei nos Estados Unidos foi no Texas, mas no início lá, já para mim, já foi assim, uma paixão. Eu sempre soube que eu queria empreender, trabalhar com culturas diferentes, né? A minha especialidade é marketing, então, e tudo tem que ser voltado para aquela cultura específica. E essa virou minha expertise mesmo, de desenvolver marketing, abertura de mercados para culturas diferentes, países diferentes. E como foi esse trabalhar com aviões? Trabalhar com aviões, eu digo que eu caí de paraquedas na indústria, né, no setor aeronáutico. Na minha mudança para os Estados Unidos, eu tive que, em função de visto, né, visto de trabalho, eu entrei numa carreira nova, que na época a internet estava bombando, começando em 99. Então eu me especializei em comércio eletrônico e tecnologia de internet. E assim que eu me especializei, eu já consegui o meu visto de trabalho. E o primeiro trabalho que me apareceu foi, o segundo trabalho, na realidade, foi na aviação, uma empresa fabricante de motores de aeronaves a pistão. E foi um desafio enorme, porque é uma indústria totalmente dominada pelos homens, né, masculina. Então, eu tive várias situações em que as pessoas vinham para se reunir, nunca achavam que a reunião era comigo mesmo. Esperavam, né, Esperava a pessoa chegar. Eu falava, não, é comigo mesmo. Então foram vários desafios. Eu falo que eu nunca abri o capô do meu carro para ver o motor do meu carro. E eu estava trabalhando com motor de avião, né? Mas como eu gosto muito de olhar para esse lado hoje, né, falando de motivação, eu sempre disse que eu trabalhava com o coração do avião, da aeronave, que é o motor. Então eu sempre levo para esse lado assim. E a aviação, eu caí de amores pela aviação, realmente, porque eu percebi que as pessoas que trabalham na aviação, é uma paixão muito grande. Então, foi uma coisa... E aí você andou o mundo fazendo isso? Andei o mundo, abri mercados externos para as empresas que eu trabalhei. Quando veio a crise de 2008, que começou nos Estados Unidos, né, a crise econômica violenta, a empresa que eu trabalhava, ela fechou as portas e eu perdi meu trabalho e foi o empurrãozinho que eu estava precisando para fazer o meu sonho, que era abrir minha empresa de consultoria. Então, eu abri minha empresa de consultoria e, a partir daí, comecei a trabalhar com empresas de aviação do mundo todo que querem expandir para mercados internacionais. E tive oportunidades, realmente trabalhei muito com China, Europa, Japão, América Latina, América do Norte e no mundo por aí, né? E esse seu empreender, você já falou aí do coração, né, do avião, sempre teve essa questão motivacional embutida? Sempre teve. E empreender sempre, acho que eu nasci com essa, acho que a gente diz, né, que o mosquitinho do empreendedorismo, acho que ele me picou bem cedinho, porque
Meu pai era médico e meus 2 irmãos são médicos e eu nunca quis fazer medicina. Mas aos 12 anos eu convenci meu pai de trabalhar com ele. Então eu sempre gostei desse lado O empresarial. do empresarial. Então desde 12 anos eu trabalho, né? Trabalhava com meu pai na empresa dele e a partir daí as coisas foram mudando e foi assim um processo muito gostoso, muito desafiador, muitos obstáculos, em todo sentido de ser uma mulher, de ser uma imigrante, tá? Na indústria de aviação e abrindo mercados internacionais, né? Trabalhando em mercados como o Japão, por exemplo, onde a mulher é vista, né? Sempre o homem na frente e a mulher atrás. Mas eu aprendi eu falo que a autenticidade é a palavra da minha vida, porque eu acho que quando a gente fala o que a gente sabe, assume o que não sabe, né? Se você faz com amor aquilo, com paixão, as pessoas te respeitam. Então, eu aprendi a conquistar, sendo eu mesma, né? Sendo a Ana. E hoje é isso que eu faço na motivação. A gente fala muito do triunfo, né, Ana? Mas aí você já traz um pouco dos obstáculos, dos desafios, dos enfrentamentos. Foram muitos também? Com certeza, com certeza. Até os enfrentamentos, eu digo que nós brasileiros, a gente tem uma qualidade que eu admiro muito, que é a criatividade. Falo que os economistas brasileiros são os melhores, né? Porque a gente tem que aprender a viver numa economia de altos e baixos, mas em geral o brasileiro é muito criativo. Então, no meu início, nos Estados Unidos, eu quebrei muitos tabus, muitas barreiras, justamente trazendo ideias novas. Então, hoje, quando eu falo para jovem, na China eu ajudei a começar o setor da aviação geral na China, trabalhando com jovens. Então, eu sempre falei muito isso, né? Seja você e não tenha medo da sua criatividade, não tenha medo de fazer diferente. Porque eu acho que tudo que fez diferença na minha vida foi eu quebrar barreira e se eu acreditava naquilo, eu trazia uma ideia nova. Ouvi muitas vezes aquela pergunta, Ana, sempre fizemos assim, por que nós vamos fazer diferente? Que vai modificar? E eu falava, e por que não? Vamos fazer, vamos tentar. Então, eu acho que isso fez muita diferença na minha vida, sabe? De arriscar. Arriscar porque eu acreditava que era uma ideia nova, que podia trazer algo de novo, né? E assim é em tudo que eu faço. E é agora na área motivacional que nós queremos conversar um pouco desse, né, empreendedorismo, dessas consultorias. Qual que é o seu público na área motivacional? É mais feminino? Olha, para surpresa minha, eu imaginava que meu público seria 100% feminino. Já tive maioria masculino, minoria feminino, mudou um pouquinho. Hoje é muito bem balanceado os dois. E eu vejo que, por quê? Né? Porque motivação todo mundo precisa, inspiração todos nós precisamos. Então, é uma vertente nova na minha vida, nova para os outros. Para mim, ela sempre existiu. Minha mãe sempre me dizia que eu devia fazer algo assim, que eu devia escrever livros. Então, assim, é uma coisa que eu guardava dentro de mim e na pandemia eu resolvi pôr para fora, né? Acho que a pandemia tem um lado muito ruim da pandemia, mas eu gosto de ver o lado bom, então teve um lado muito bom para muitas pessoas. E para mim foi isso, foi de colocar para fora, compartilhar aquilo que eu sempre compartilhei com os meus filhos. Foi aí que nasceu o Instagram? Foi aí que nasceu o YouTube e o Instagram. O Instagram veio um pouquinho mais tarde, porque eu comecei pelo YouTube, na realidade, falando de motivação, mas tudo é um processo, né, Evacira? A gente começa com uma ideia e vai moldando aquilo de acordo com os acontecimentos. Então, quando eu comecei no YouTube, eu falava de motivação, mas falava de marketing, falava de vendas, mas e você falava para quem, quando você começou? Para quem que eu vou contar isso? Sim, quando eu comecei falando para o mercado americano, que eu achava que por morar lá eu tinha que falar para os americanos. Então eu comecei em inglês, porém começou uma demanda dos brasileiros, Ana, faça em português, faça em português. E eu comecei a fazer português e inglês, mas como isso é um hobby, eu não tinha tempo. Logo eu vi que ia ser impossível. Como a demanda de brasileiros era maior do que de americano, eu falei, então vou fazer só em português. E até para honrar meu país, né? Deixou de ser um hobby? Deixou de ser um hobby, até a pandemia foi um hobby. O Instagram, eu não fazia muita coisa com o Instagram, era uma coisa mais de família, mais de vida e um pouco de marketing, mas no final do ano passado eu falei, olha, eu vou entrar de cabeça nessa minha paixão, porque eu também comecei a sentir mudanças, impacto, né, na vida dos outros, com que eu já estava fazendo
um pouquinho ali. E aí no fim do ano eu mudei meu Instagram totalmente, falei, agora vai ser 100%, colocando para fora tudo aquilo que eu tenho guardado aqui, porque eu sei que vai impactar vidas. Ouvi de várias pessoas isso. Eu tive a oportunidade de ser coautora em 2 livros com o pessoal da Fundação Napoleon Hill, dos Estados Unidos. E uma pessoa que fez um prefácio de um dos livros é o Bob Proctor, que é o do Segredo, aquele livro Segredo. E ele, no meu capítulo, falou, Ana, você tem que escrever, você vai impactar muitas vidas. Então, assim, eu recebi várias mensagens durante a minha vida e no final do ano passado eu falei, eu vou responder, vou reagir a isso. Mudei meu Instagram e em fevereiro eu tinha 2.000 seguidores, né? E foi um boom, assim, os vídeos começaram a viralizar, as mensagens... Em fevereiro de que ano? Fevereiro agora, de 2023. Mas agora tem... Fala aí pra gente. Agora tem quase 200.000, de 2.000 a 200.000 em alguns meses, praticamente. O que você atribui isso, hein? Essa Eu, aceitação? Ou o que as pessoas estão precisando? Pode ser isso? Olha, você me pergunta, eu fico até arrepiada, porque eu atribuo eu acho que as pessoas precisam muito disso, de inspiração, de motivação. E eu acho que num mundo onde a gente está vivendo muito fake news, fake, hoje a mídia social a gente sabe, né? É autenticidade. Quando a gente passa uma coisa que quem está ouvindo, quem está me assistindo, percebe que aquilo é autêntico, que aquilo eu estou falando do coração, que eu falo apenas aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, aquilo que eu já tive experiência, aquilo que eu passei, né? Então, eu acho que foi muita conexão que aconteceu entre o que eu falo, entre a Ana e quem está me ouvindo. E eu acho que eu conheço muito bem meu seguidor. É uma coisa muito gostosa, é um relacionamento muito interessante. Porque o tempo passa e quanto mais passa, mais eu vou conhecendo, apesar de quase 200.000 pessoas, mas a gente vai conhecendo. Você tem um termômetro, tem um feedback ali e você vê também a visualização das suas postagens, né? Muito, tenho, e é isso que eu falo que isso que enche minha alma, né? Alimenta minha alma. É o feedback que eu recebo dos próprios seguidores, são as mensagens, assim, é inexplicável o impacto. Eu não tinha ideia, assim, sendo muito sincera, eu não imaginava que um vídeo tenha a capacidade de impactar vidas como acontece. Então, assim, eu tenho muitos feedbacks todos os dias. Às vezes eu compartilho um ou outro. E quando eu falo 200.000, são 200.000 seguidores, mas são 5,5 milhões de contas que eu alcanço todos os meses. Então, é uma coisa assim, a dimensão é muito grande, né? Então, é muita responsabilidade. Hoje eu encaro isso com muita responsabilidade. Aquilo que eu falo, aquilo que eu mostro, né? Deve ser uma pergunta comum para você que eu vou repeti-la aqui. Qual que é a sua inspiração? Como que você se nutre para poder fazer essa devolutiva para as pessoas? Olha, eu falo que a vida me inspira. Eu falo que eu tenho paixão pelo ser humano e pela vida. Então, assim, tudo me inspira. Entrar na prefeitura já me veio muita inspiração. Entrar aqui hoje na prefeitura da minha cidade, onde eu nasci, onde eu cresci, e ver essas maravilhas aqui nas paredes, ouvindo de você a história, isso me inspira. Tudo me inspira. Eu faço uma caminhada agora, essa semana. Eu estava caminhando na Santos Dumont, vi um terreno baldio, mas tinha uma planta no meio como se fosse um deserto, uma planta maravilhosa. Aquilo me inspira. Como que aquela planta sobreviveu ali? Como que ela está naquela... Então, aquilo me inspira. Aquilo já dá um vídeo. Já dá um vídeo. Então, são coisas rotineiras que acontecem no dia a dia. Às vezes, alguma palavra que você me fala, alguma coisa que eu leio. Então, eu falo que é a vida mesmo, o dia a dia. E acontece muito também, as pessoas às vezes me mandam vídeos de alguma história e me pedem, Ana, eu gostaria de ouvir essa história por você, contada por você. Então, também faço isso. Você se capacitou? Você estudou? Para entrar nesse mundo, né, nessa dimensão toda do mundo virtual, a gente precisa também conhecer que terreno que está pisando, não é? Com certeza, com certeza. Bom, o marketing por si só, né, eu me especializei muito. Aqui no Brasil eu sou formada em administração, mas nos Estados Unidos me especializei em comércio eletrônico, internet. E depois, mais tarde, em 2019, eu fiz um curso na Columbia University, em Nova York, e de marketing digital. Então, assim, sempre foi minha área, eu sempre acompanhei tendências, eu sempre fui muito inovadora. Mesmo na aviação, o que eu criei para as empresas que eu trabalhei, não existia na área da aviação naquela época.
Então, eu sempre fui muito avançada ao tempo no que diz de tendências, de marketing, mas no lado inspiracional também, motivacional, a mesma coisa. Então, acho que eu estou e lendo muito, né? Fiz cursos na Fundação Napoleão Hill nos Estados Unidos e desde 15 anos de idade eu já fazia o Silva Mind Control, aquele controle da mente. Sempre fui muito fascinada pelo poder da mente. E você é muito positiva? Totalmente, totalmente. É. Eu digo que eu sou muito abençoada, porque eu nasci num berço de pessoas. Meu pai e minha mãe sempre foram muito otimistas, muito positivos, sempre tiveram um ângulo positivo para a vida. Então, não é uma coisa que foi só a Ana, não. Eu tive essa bênção. Mas, obviamente, os traumas e coisas que a gente passa na vida, né, me moldaram ainda com mais otimismo e positivismo. Nós temos lido aí, certamente você também, alguns especialistas trabalhando a positividade tóxica, que são as pessoas excessivamente positivas o tempo inteiro. O que você fala sobre isso? Eu acho que existe com certeza, mas eu acho que isso vai um pouco para o lado que já não é autêntico. É muita exigência, né? Se exigir demais. Eu falo que, obviamente, um dia eu fiz um vídeo que eu até comentei da minha mãe, um story, e eu fiquei emocionada no vídeo. Recebi tanta mensagem de pessoas falando: Ana, eu achava que você era feliz o tempo todo. Então eu falei: isso não existe. Nós temos momentos de tristeza, momentos de luto, momentos em que são desafios que a gente passa. E o excesso, positivismo tóxico, é uma coisa que não te dá direito a ter esses momentos, como se eles não existissem. Isso não é. Seres humanos, somos seres humanos, né? Como se a tristeza não existisse. Como se a tristeza, eu falo muito, né? Quando você está passando por um processo de dor, ele existe. A gente tem que digerir aquilo, tem que aceitar, digerir e tem que depois seguir em frente. Eu acho, mas ele existe e ele tem que ser vivido. Porque um dos problemas, né, de muitas das pessoas é de não viverem aquilo, não digerirem, não aceitarem, esconderem aquilo em algum lugar dentro delas e viver a vida com aquele trauma, aquela coisa mal resolvida. Então, eu sou contra a positividade tóxica, com certeza. Você grava, eu sou seguidora, né? Então eu sei como são os vídeos. Tem os vídeos assim muito orgânicos. Você está fazendo uma caminhada, você está saindo às vezes de uma compra, até você citou aqui a caminhada, né? É. E tá lá, você gravando, do cabelo amarrado. É. Então isso aí faz parte do seu estilo de autenticidade, porque a gente esperava aquelas gravações de estúdio. Estúdio. Isso faz parte. Sou eu mesmo. Eu comecei, no meu comecinho, quem olhar meu Instagram lá no comecinho vai ver só vídeo gravado, sentada, bonitinha, mas com o tempo, porque eu estava seguindo o que os gurus do Instagram dizem, né? Gravar conteúdo, vários vídeos num dia só e vai postando aquilo durante a semana. Eu, assim, de cara eu já percebi que aquela não sou eu. Eu gosto, como eu estou falando, a minha inspiração ela vem da vida, do dia a dia. Então eu saio para caminhar. Às vezes eu acordo com alguma ideia, alguma palavra. Hoje eu acordei com a palavra que é sorriso, por uma coisa que me aconteceu ontem. Então a importância, o poder do sorriso. Então realmente o meu conteúdo é muito orgânico. Eu saio para caminhar e na caminhada eu gravo vídeo, então eu estou de roupa de esporte. Às vezes se chove ou se eu não posso caminhar naquele dia, eu faço dentro de casa, aí é diferente. Mas eu faço a vida que eu estou tendo naquele dia. É de acordo com aquilo. Não tem uma rotina, mas você grava todos os dias. Gravo todos os dias. Algumas vezes eu não consigo gravar, justamente porque eu não faço conteúdo eu não gravo um dia vários vídeos, porque já fiz isso e quando é o dia de postar aquele vídeo, eu não sinto que é aquilo que eu quero falar naquele dia. Então isso não funciona para mim. Aquela emoção já passou. Aquela emoção já passou. Naquele dia eu estou sentindo outra coisa. Então isso não funcionou para mim. Então às vezes pula algum dia que eu não faço, porque não deu tempo. Mas eu acho muito gostoso, porque os seguidores eles já entenderam. Eles entendem que quando eu estou em Uberaba, eu estou com minha mãe tem Alzheimer, então eles entendem que eu estou ali mais dedicada a ela e às vezes eu não vou fazer um vídeo. E eles falam: Ana, isso que é gostoso de ver de você, você não está postando, né? Às vezes eu estou mais triste, estou com ela, se ela está num dia ruim, sabe? Então, eu sou o que eu sou mesmo. E eu falo que é muito difícil ser quem não somos, né? Que é o que a gente vê acontecendo. Tem algum assunto que te chama mais, que você é mais recorrente nele? Sou muito recorrente em recomeços.
Porque eu digo que eu acho que eu sou uma mulher de recomeços, assim, já enfrentei muitas fênix? coisas, uma fênix. Acho que todos nós somos, né? Em Todos algum nós momento da temos vida, em né? algum momento da vida. E eu falo que o recomeço, né, sempre vem de um fundo do poço, a gente está ali no fundo do poço, e o fundo do poço é maravilhoso, porque ele ensina lições, digo, né, ensina lições que o topo da montanha jamais vai ensinar. Então, e ali é que te empurra para um recomeço. Então, já recomecei muito, própria mudança para os Estados Unidos, perdi meu pai muito cedo, aquilo foi um trauma que me ensinou muito, assim. Eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi pela dor da perda do meu pai. E assim é a vida, né? Então, recomeços é uma coisa que eu falo muito. Ana, vamos falar um pouquinho desse fundo do poço, porque ele às vezes não é só psicológico, não é só moral, né? Ele é bem abrangente. Bem abrangente. Ele, em todas as áreas, né? Eu vejo as pessoas, eu fico triste de ver quantas pessoas estão no fundo do poço. Recebo muitas mensagens, Ana, eu nem chego no jardim da minha casa, não saio de dentro de casa. Então é uma realidade que eu não conhecia muito por ser tão positiva. Então eu estou aprendendo muito com os meus seguidores, eu falo que é uma troca, né? Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Mas o fundo do poço, é isso que eu tento trazer, essa luz para o fundo do poço das pessoas, porque existe uma luz, existe um porquê que estamos no fundo do poço, ou que você está no fundo do poço. Tem um porquê, e é isso que a gente tem que entender. Porque só entendendo... Entender o porquê. Entender o que te colocou naquele lugar. Entender o porquê que você está ali, mas mais importante do que entender o porquê, é entender qual a lição que você tem que aprender. Que eu falo que a vida é a maior professora que a gente tem, né? E ela é tão boa professora que se a gente não aprende aquela lição, ela vai repetir. Então, o fundo do poço vai aparecer novamente, até que a gente entenda e aprenda aquela lição. Então, o que eu procuro passar para os meus seguidores, para as pessoas que eu converso, é isso. Enxergue, tente entender, aproveite o momento do fundo do poço para crescer, para entender o porquê que você está ali, mas principalmente qual é a lição que você tem que aprender. Porque quando a gente não aprende a lição, ela vem de novo. Você vai para aquele fundo de novo. Vai para aquele fundo de novo, porque as coisas vão se repetir. Então, a pessoa tem que ficar sempre atenta a isso? Tem que, não é uma neurose, né? Mas se você está no fundo do poço, a reflexão, por isso que eu gosto tanto de refletir. Minha vida inteira eu sempre refleti muito. E hoje eu vejo que a reflexão é uma coisa muito importante, porque recebo mensagens dizendo, Ana, eu estou aprendendo a refletir com você. Ana, eu era uma pessoa triste, eu estou aprendendo a ir buscar meu sonho de volta. Eu já tinha esquecido do meu sonho. E tudo isso está acontecendo com essas pessoas, por quê? Porque elas estão no fundo do poço, mas elas começaram, qual era o meu sonho? O que eu tinha vontade? Quando eu falo muito que tem um exercício muito bom, se você está no fundo do poço, se pergunte, lembre de momentos que você já foi feliz. E traga para sua memória. Traga para sua memória o que você fazia naquele momento. Fico arrepiada. O que você fazia quando você era feliz, sabe? Onde você estava, que pessoas estavam ao seu redor. Aí a pessoa pode falar assim, essas pessoas não estão mais. Não estão mais, mas às vezes não são as pessoas, são as memórias do que você fazia naquele momento, coisas que te dão alegria. Então busque aquilo, busque aquilo. A gente, às vezes, as tristezas, né, os traumas vão deixando a bagagem que a gente vai carregando com a vida, vai ficando pesado, pesado, e a gente se acostuma com aquele peso. E a gente tem que parar, abrir aquela mochila, eu gosto de dizer, abra a mochila. Olhe tudo que está ali dentro. Deixe para trás, retira, remova tudo que é do passado, que não tem serventia. Porque nós temos a tendência de carregar, né, os traumas e tudo aquilo. E não é, a gente tem que seguir em frente. E para a vida ficar mais leve, a gente tem que fazer esse exercício de tirar de dentro essa carga que não serve, que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser te deixar preso no passado, com traumas. Então, e isso é o fundo do poço. Tem um pouco de religiosidade aí, espiritualidade. Qual que é a sua religião? Tem muita espiritualidade. Bom, eu sou da minha família, né, do lado da minha mãe, toda espírita. Uberaba é uma cidade, né? Cidade do Chico Xavier. Cidade do Chico Xavier. Eu cresci muito na casa do Chico Xavier, todo sábado com minhas tias, tinha 2 tias que trabalhavam lá. Então, eu sou muito espiritualista, eu tenho muita curiosidade. Como eu já trabalhei muito com o Japão, muito com a China, eu gosto de culturas diferentes. Eu gosto de entender de crenças diferentes também. Então, eu sou muito eclética, assim, mas tenho muita fé. Acho que
sem fé a gente não chega a lugar nenhum, né? Bom, você é escritora, ó, palestrante. Sim. Como que é trabalhar com organizações, por exemplo, no Brasil? Que é uma cultura, né? A sua origem, mas é diferente, né? Cada mundo é um mundo, né? É, cada mundo é um mundo. Isso mesmo, e faço muitos eventos, muitas convenções, né? E eu sinto diferença, lógico, no Brasil. Depois que eu saí do Brasil, trabalhar com empresas brasileiras, o ritmo é diferente. É tudo um pouquinho diferente. Eu falo que tem o toque, as nuances das culturas, e isso também virou minha expertise, trabalhando com empresas internacionais, onde eu falo, não, no Brasil não se faz assim. No Brasil, se você quer ter sucesso, às vezes uma empresa americana, empresa alemã, sempre trabalho com isso. Não, para ter sucesso no Brasil, você tem que trabalhar dessa forma. Então, eu trabalho muito essa cultura. Qual que é a receptividade? Bom, nós brasileiros... A gente muda rápido ou não? Eu digo que o brasileiro... E eu só falo isso porque eu sou brasileira, então eu posso dizer, né? O americano é muito direto, ele vai do ponto A ao ponto B, não perde tempo. Então, em reunião, no início, para mim, era um pouco agressivo, eu achava, um pouco rude. Mas não é, eu entendi que é a cultura da eficiência, sabe, do ponto A ao ponto B. O brasileiro dá voltas, eu falo que o brasileiro vai em círculos, em círculos, em círculos, até chegar ali no ponto que ele quer dizer. O mineiro, então, é? Mineiro, então tem as diferenças. O que a gente fala do mineiro, para o baiano, para o paulista, olhando o Brasil de fora, né? Comparando o Brasil com outros países, tem todas essas diferenças também. E nesse ciclo aí você também não pode perder, porque tudo ali faz um sentido. Faz um sentido. Então, quando eu comecei a trabalhar, abrindo o Brasil para empresas americanas, eu falava, olha, estou indo para o Brasil, Ana, então 3 dias. Eu falava, não, 6 dias. Ana, mas em 3 dias a gente vai para a França, a gente vai, né, o que eles estavam acostumados a fazer. E eu sempre falo, o Brasil é uma cultura de relacionamento. É um que a gente fala relationship driven culture, porque você tem que construir a lealdade, o relacionamento. O Brasil não é negócio e família separado. No Brasil a gente une tudo. Então eu sempre disse, eu tenho que ter tempo no Brasil para ir no churrasco da família, de alguém, porque é assim que acontecem os negócios no Brasil. Então é bem diferente. Nos Estados Unidos jamais você vai ser convidado para um churrasco, numa reunião de negócios, tudo acontece com mais cautela, eu diria, no lado privado, né, lado particular, pessoal. E no Brasil é bem diferente, a gente entra no lado pessoal das pessoas. Então você trouxe um aspecto aqui muito interessante, porque geralmente o consultor motivacional fala, olha, você larga o seu trabalho lá, a sua família aqui, sua religião lá, e é tudo em compartimentos assim, né, em departamentos isolados. E você, já vi, né, pela sua expressão, que não é assim. Nunca acreditei nisso. Aquelas pessoas, desde jovem, eu nunca acreditei. Nunca entendi as pessoas que falavam que fecha a porta do escritório, quando sai da empresa, os problemas do trabalho ficam ali. Eu acho que o cérebro não tem compartimentos assim, trabalho, família. Eu não acredito nisso. E eu acho que a pandemia veio para provar isso para nós, né? E eu tenho uma história que eu acho interessante. Na época era a Copa do Mundo, não me lembro que ano, mas eu trabalhava com uma empresa da Suíça e minha casa, eu morava no Texas na época, minha casa era muito aberta. Então, meu filho estava assistindo o jogo da Copa e era Estados Unidos contra, não me lembro qual país. E eu estava tendo uma reunião, ia ter uma reunião com o presidente da empresa da Suíça. E eu falei com meu filho, falei, olha, sem volume a TV e não grite, não faça nada, porque eu tenho reunião com o presidente da empresa. E eu comecei a reunião, ele, não, mamãe, tá bom. Então, ele deixou a TV sem volume, ficou assistindo o jogo. 5 minutos de reunião, os Estados Unidos fez um gol. Na hora que fez um gol, ele deu um grito. Né? Do jeito que ele gritou, eu pulei de susto. E comecei a rir. E o presidente, a sorte que o europeu gosta muito do futebol, né? Do soccer, porque o americano não liga para o futebol nosso. E aí eu tive que pedir desculpas. Então, assim... Aquela vibração. Ele falou, não, Ana, eu entendo, mas não existia isso. Isso é uma coisa que naquela época não podia acontecer. E hoje, com a pandemia, depois da pandemia, já se provou que é impossível separar as coisas, né? A gente vê quantas reuniões eu fiz com presidentes aí de empresas, com o neném no colo, com o cachorro, reunião virtual. Então, eu acho que isso é um dos lados bons da pandemia, que humanizou mais. Nós vamos encerrar, mas eu vou fazer uma pergunta. Quando você fala aí, humanizou mais, hoje as pessoas, e nós falamos, e eu falo, quero ser feliz.
né? As pessoas buscam a felicidade. É difícil trabalhar isso, são conceitos filosóficos, sociológicos, mas como é ter alcance a essa felicidade para a gente viver melhor no aqui e agora? Eu falo que a felicidade é tão simples. O problema de não encontrarmos a felicidade é porque a gente acha que ela está muito escondida em algum lugar e achamos que tem que ser uma coisa muito grande para alcançar a felicidade. A felicidade está a todo momento. Eu estou super feliz de estar aqui com você. Esse momento, para mim, é um momento de felicidade. Se eu vou tomar um café com uma amiga, eu vou curtir aquele café, o calorzinho do café, o cheiro do café. Eu falo muito, virou uma coisa, um jargão, todo mundo falando tem que viver o presente, mas eu sempre vivi o presente. E a felicidade está no presente, né? A gente fala que o passado é memória, né? O presente é a felicidade, o futuro a gente não sabe o que vem. Então é viver o presente, mas vivendo o presente. É tomar um banho, sentindo a água caindo no seu corpo. Não é pensando em outra coisa. Não é tomar um banho pensando na reunião que você vai ter. Então, assim, a gente está vivendo no piloto automático sem observar as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu acho que isso é a felicidade. A felicidade é uma pessoa que você encontra que te dá uma luz, te dá um feedback, sabe, bonito, gostoso de você, um pão de queijo que você come ali, que, sabe, é um momento especial. Então, isso, para mim, é a felicidade. E quando a gente começa a enxergar a felicidade nos pequenos momentos e na simplicidade da vida, a vida fica muito mais leve e mais feliz, eu acredito. Bom, acabei aqui nessa entrevista, né? Tem muita coisa ainda para abordar, mas vamos esperar as próximas férias suas aqui em Uberaba para a gente construir uma outra pauta. E essa programação você pode também assistir depois nos nossos canais do YouTube. Acabei de entrevistar a empresária, escritora, consultora de marketing, de aberturas de negócio, consultora motivacional, palestrante, que é a uberabense Ana Cunha. E também tem as redes sociais aí, se você se interessou, né, por esse tema, pode acompanhar lá no Instagram e se abastecer de mais informações. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Gratidão. Obrigada a você, Bacira, adorei, viu? Muito gostoso. Esse programa, como eu falei, você pode acompanhar no nosso canal YouTube e agora você continua com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até breve.